Olá, meu nome é Tiago Vilano Fiuza, sou acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, sob orientação do Dr. Matheus Souza Vilano, médico pela Universidade de Itaúna e otorrinolaringologista pelo Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares, em Minas Gerais, apresentarei o trabalho sobre a associação da infecção pela Covid-19 e a Síndrome de Guillain-Barré. O novo coronavírus, surgido na China no final de 2019 e que se alastrou pelo mundo em 2020, tem chamado a atenção dos pesquisadores pelos seus efeitos e possíveis complicações. É uma doença respiratória que, na maioria dos infectados, será assintomática, ou pelo menos oligossintomática, isto é, com poucos sintomas. Dentre esses sintomas estão a febre, a tosse seca, o cansaço, que são os principais, os mais relatados. Mas também existem os sintomas neurológicos que têm se apresentado com bastante frequência nos pacientes com vírus. Dentre eles, podemos citar a tontura, a dor de cabeça, a confusão e também a anosmia. Além desses, tem sido relatado por alguns pesquisadores e médicos o surgimento da síndrome de Guillain-Barré nos pacientes infectados. Essa síndrome é uma polirradiculoneuropatia generalizada aguda, que ocorre depois de uma infecção. Vários agentes etiológicos já foram relatados como possíveis gatilhos para o aparecimento dessa síndrome, como o Campylobacter jejuni, o vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus e o vírus Zika. É bom lembrar que destes, apenas o Campylobacter jejuni tem relação comprovada com a síndrome de Guillain-Barré. Os sintomas dessa síndrome, dentre outros, incluem fraqueza, formigamento e perda de sensibilidade. Vamos ver depois, mais para frente, quais desses sintomas aparecem primeiramente naqueles pacientes que têm a Covid-19. O objetivo do trabalho é analisar estudos a respeito da associação entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e a síndrome de Guillain-Barré. O trabalho é uma revisão integrativa que usou artigos indexados na base PubMed, publicados todos eles no ano de 2020. De acordo com os artigos científicos coletados, foi percebido que o prazo entre o início dos sintomas da Covid-19 e do início da síndrome de Guillain-Barré variaram bastante. Alguns autores, como Keres et al., relatam que o início da síndrome de Guillain-Barré ocorreu depois de uma média de 6 dias e meio. Outros autores, como Toscano, observaram que esse prazo foi de 5 a 10 dias, e Gitterman observou que esse prazo do início dos sintomas da síndrome de Guillain-Barré surgiu até 21 dias depois do início dos sintomas da Covid-19 em alguns pacientes. A síndrome de Guillain-Barré apresenta vários subtipos e variantes reconhecidas, como a neuropatia axonal motora aguda, que é uma forma puramente motora da síndrome, a polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda, que é a forma mais comum da síndrome, a síndrome de Miller-Fisher, que acomete geralmente olhos, face e causa desequilíbrio na pessoa, a neuropatia panautonômica aguda, que causa alterações no sistema nervoso simpático e parasimpático, causando alterações da pressão, da frequência cardíaca, do controle da urina, do controle das fezes. Também a síndrome de Guillain-Barré sensorial pura, que causa apenas alterações na sensibilidade, e também a neuropatia axonal sensorial motora aguda, que é uma forma que tende a ser mais grave, entre outras variantes existentes. Foram relatados diferentes subtipos da síndrome naqueles que a tiveram depois da Covid. Alguns pacientes apresentaram uma neuropatia axonal motora aguda, outros ainda uma polineuropatia sensório-motor axonal, outros uma polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda e também tiveram pacientes que apresentaram a síndrome de Miller-Fisher. Tudo isso mostra a inexistência de um padrão da síndrome nos pacientes portadores do novo coronavírus.
Alguns sintomas foram relatados como sendo os primeiros que geralmente surgem em pacientes portadores do vírus e que cursaram com a síndrome. São eles fraqueza de membros inferiores, parestesia e diplegia facial seguida de ataxia. Observou-se ainda em alguns pacientes o desenvolvimento de uma tetraparesia flácida generalizada, depois de um período entre 36 horas e 4 dias. A síndrome de Guillain-Barré pode afetar os nervos diafragmáticos, causando no paciente um desconforto respiratório leve ou até mesmo uma necessidade de assistência ventilatória invasiva, pois isso pode cursar com o aparecimento de áreas de atelectasia pulmonar, que consiste em uma complicação respiratória que impede a passagem correta de ar e causa colapso dos alvéolos pulmonares, causando redução da complacência pulmonar e aumento do shunt intrapulmonar. Molina, em seu artigo, relatou como a síndrome pode contribuir para uma piora do sistema pulmonar do paciente. De acordo com suas pesquisas, com o efeito sobre a respiração do paciente que a síndrome pode ter, como já foi dito, somado à pneumonia causada pela Covid-19, haverá uma piora rápida da mecânica respiratória e uma hipoxemia, levando o paciente a ter uma hipoventilação alveolar e também uma hipercapnia. É importante salientar o diagnóstico diferencial entre fraqueza adquirida na UTI e a síndrome de Guillain-Barré durante ou após a infecção pela Covid-19. Primeiramente, na síndrome de Guillain-Barré, o curso da doença é tipicamente monofásico e o início é rápido. Em segundo lugar, a história de exposição a agentes de bloqueio neuromuscular, que é crucial no desenvolvimento de polineuropatia de doença crítica e miopatia de doença crítica, não faz parte do mecanismo patogenético da síndrome de Guillain-Barré. Além disso, os nervos cranianos são poupados na polineuropatia de doença crítica e miopatia de doença crítica. O líquido cefalorraquidiano, na síndrome de Guillain-Barré, pode mostrar dissociação albuminocitológica e também, na síndrome de Guillain-Barré, o soro pode exibir anticorpos antigangliosídeos. Houveram algumas contradições no que diz respeito ao aumento do número de pacientes com síndrome de Guillain-Barré. De acordo com Paris et al., o número de pessoas com síndrome de Guillain-Barré aumentou, enquanto Guilherme relatou que não houve diferença. Tendo em vista situações paradoxais como essa, e que todos os autores disseram não ser conclusiva a relação entre síndrome de Guillain-Barré e a infecção pelo SARS-CoV-2, mesmo que tenha um índice alto de probabilidade, podemos concluir que há necessidade de mais estudos e pesquisas sobre o tema para poder chegar a uma conclusão certa e cientificamente comprovada. Essas foram as referências, espero que todos tenham gostado do trabalho e que ele tenha sido bastante instrutivo a todos.